Vamos então começar com boa tarde, prefeito. Bem-vindo. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Daniela. Boa tarde para você, telespectador, telespectadora. Agora sim, ótimo lhe ouvir, prefeito. Bem, a gente trouxe aqui, ao introduzir a nossa entrevista, alguns números da Covid-19 em São Paulo: 308 mil casos, mais de 11 mil mortos. Mas o que a gente vê, por exemplo, o Hospital de Campanha de São Paulo encerrando as atividades por falta de demanda. Qual que é a situação nesse momento da Covid-19 na cidade de São Paulo? A pandemia está sob controle? O Hospital Municipal de Campanha do AMB cumpriu um papel importante. No início, o protocolo era atender apenas as pessoas que estavam com sintomas agravados. Mas logo se percebeu que entre sintomas simples e agravar o sintoma eram 24, 48 horas. Então, o Hospital Municipal de Campanha do AMB permitiu que a gente pudesse atender toda a população e conseguíssemos tempo para terminar 2 hospitais que estavam em obras, o Hospital Municipal da Brasilândia e o Hospital Municipal de Parelheiros, e reabrir 6 hospitais que estavam fechados, hospitais privados, e que foram reabertos. Então, esses 8 novos hospitais que a cidade tem hoje atendem à demanda, não há necessidade mais de estruturas provisórias que custam para a cidade de São Paulo, e hoje a gente tem uma taxa de ocupação de leite de UTI abaixo de 50% aqui na cidade de São Paulo. Já estamos há praticamente 3 meses de um processo de reabertura, sem ter nenhum segundo pico da doença. A gente tem já 13 semanas de redução do número de mortes aqui na cidade de São Paulo. Então, foi possível fechar esse hospital com a tranquilidade que esses leitos não são mais necessários, porque a estrutura permanente dá conta do problema que ainda temos aqui na cidade. A pandemia ainda não passou, mas a curva mostra que o pior momento dela já passou. Prefeito, agora sim, direitinho, muito boa tarde. Daniela Lima aqui, agradecendo mais uma vez a sua presença e a insistência do senhor em falar conosco, com o nosso telespectador. Muitíssimo obrigado. O senhor disse aí que há tranquilidade no sentido de que a estrutura permanente que foi montada pela capital nos meses ali de pico da pandemia é o suficiente para atender a demanda que temos hoje e que poderemos ter. E aí eu entro de novo nessa questão, toda vez o senhor vem aqui, eu pergunto, porque a aglomeração, as pessoas estão se sentindo mais à vontade para circular. Nós vimos cenas no litoral paulista que foram bastante preocupantes, no Rio de Janeiro. Como é que está o monitoramento dessa mudança, dessa retomada do cotidiano que está, assim, levando mais pessoas às ruas? Nós vemos aí agora imagens das ruas em São Paulo. Não tem risco, prefeito, de segunda onda da Covid? Até agora, nenhum segundo pico da doença aqui na cidade de São Paulo, mas queria aproveitar a sua pergunta, ela é importante para a gente possa reforçar na população de que a pandemia ainda não passou. As pessoas que puderem evitar sair de casa, que continuem a evitar sair de casa. Se tiver que sair, que por favor utilizem máscara. A gente tem visto uma grande quantidade de pessoas infectadas na faixa entre 18 e 34 anos de idade. É a faixa com maior índice de prevalência da doença. Exatamente o jovem que a gente pede, por favor, para permanecer dentro de casa, evitar festas, evitar aglomeração, né? E lembrar da importância de pensar não apenas na sua saúde, mas na saúde dos seus familiares, né? Que não leve essa doença para dentro de casa, com as pessoas acima de 60 anos, que são o grupo de maior vulnerabilidade desta doença, mas até agora a gente tem tido a tranquilidade, não ter tido um segundo pico da doença e uma estrutura permanente que foi montada e que hoje tem uma taxa de ocupação abaixo de 50%. Ainda nesse ponto, prefeito, com relação às aglomerações, o senhor fala para a população evitar festas, mas temos imagens, por exemplo, de muitas pessoas na capital paulista que frequentam festas, estão em locais em que há aglomeração. Como é que a prefeitura pode agir para coibir esse tipo de atitude? Há alguma intenção de atuar com uma punição, alguma advertência com relação a esse tipo de comportamento? Já foram mais de 1.000 estabelecimentos multados aqui na cidade de São Paulo, 60% deles bares e restaurantes.
Então, nós continuamos com o nosso trabalho para poder verificar o cumprimento das normas sanitárias. Então, a Prefeitura não parou de fiscalizar, não tem parado de fiscalizar. Aos finais de semana, esse trabalho é reforçado, em especial para poder evitar festas como essa. Lembrar que não apenas a Prefeitura tem que continuar a fazer o seu trabalho, mas que a população também não participe, não incentive estas festas clandestinas, né, pensando na sua própria saúde. Quando a gente fala em festa clandestina, nós estamos falando de festas que não têm alvará, que não têm autorização do Corpo de Bombeiros, que não têm a devida preocupação com a saúde das pessoas, fora a possibilidade de contaminar e de ser contaminado em eventos como esses. Prefeito, vamos falar um pouco aqui do pós, né? O que o senhor está projetando aí para São Paulo no avanço da flexibilização, mantido, claro, o controle sobre o avanço da doença aqui em São Paulo? Quais são os próximos passos? A questão das aulas se tornou um questionamento também permanente e que está dividindo gestores no Brasil inteiro. Bom, primeiro em relação ao Plano São Paulo, a expectativa da Prefeitura é que agora, entre 20 de setembro e 10 de outubro, a cidade avance para a fase 4, para a fase verde do Plano São Paulo, quando nós poderemos ter a reabertura de atividades culturais e atividades esportivas aqui na cidade de São Paulo, ainda não plenamente, ainda não 100%, mas parte delas poderão ser retomadas já na fase verde. E a questão das aulas, ela tem tomado um caminho próprio com a realização dos inquéritos que a Prefeitura tem feito, não apenas da população como um todo, mas também do inquérito feito exclusivo com crianças de 4 a 14 anos. Os últimos inquéritos feitos com alunos da rede municipal mostrou um índice de prevalência acima da população, mas o mais preocupante foram 2 dados que essa pesquisa trouxe. O primeiro deles, que 70% das crianças são assintomáticas. Elas não têm nenhum sintoma. Ou seja, um medidor de temperatura não vai identificar que essas pessoas, que essas crianças estão contaminadas. E segundo, 25% delas moram em casas com pessoas com mais de 60 anos de idade. Então, a possibilidade dela ser contaminada e contaminar os seus familiares é muito grande. Nós estamos agora esperando o resultado de uma terceira pesquisa, já também com alunos da rede privada e da rede pública estadual, para poder tomar uma decisão em relação à possibilidade de retomada das aulas em outubro ou não aqui na cidade de São Paulo. Não vamos importar nenhuma decisão, nenhum modelo que foi feito mundo afora, vamos tomar a decisão de acordo com os dados e com os números aqui da cidade de São Paulo. Independente de qualquer coisa, a própria rede municipal já está se preparando para quando for o momento, para quando for autorizado pela área da saúde, a gente poder recepcionar, primeiro acolher de volta esses alunos e retomar esse tempo perdido na área pedagógica. Então, prefeito, pelo que o senhor nos relata, não há uma previsão de volta às aulas na cidade de São Paulo. Inclusive, não há sequer uma expectativa de que as aulas voltem esse ano. A gente pode descartar, por exemplo, o retorno em 2020? O ano letivo estaria perdido? A previsão é que até o dia 15 de setembro esteja concluído esse terceiro inquérito das crianças, com crianças de 4 a 14 anos na cidade de São Paulo, agora já com a rede privada e com a rede pública estadual, e com base nesses dados, a gente vai tomar a decisão em relação à volta às aulas, se ela poderá ocorrer, sim ou não, em outubro agora desse ano. Ok, prefeito. Bom, a gente vai seguir aqui falando um pouquinho sobre os próximos passos do controle da doença em São Paulo. O senhor disse aí retomada de atividades, gradual, claro, expectativa de que São Paulo migre para a fase verde.
O senhor tem monitorado também a situação nas cidades que fazem aqui, digamos, que são da grande São Paulo, né? Porque há um trânsito muito grande de pessoas dessas cidades para a capital paulista. Pergunto por isso, porque as pessoas têm se sentido cada vez mais à vontade e todos esses fatores acabam impactando, né, no controle da doença aqui e também no manejo das vagas que a gente tem à disposição hoje nos hospitais, já que parte dos hospitais de campanha já foi desmobilizada. Sim, não apenas verificando os dados, mas essa semana mesmo conversei com o prefeito de São Bernardo para que a gente possa, de forma tranquila, segura, tomar decisão em relação à questão das aulas, representando o consórcio do ABC, os 7 municípios da região do ABC paulista, aqui do lado da cidade de São Paulo. Hoje, as cidades do entorno da cidade de São Paulo, os 38 municípios da Grande São Paulo estão na mesma fase do que a cidade de São Paulo. Então, em relação a novas pessoas contaminadas, novas internações, quantidade de óbitos semanais, a gente tem um número muito parecido com as cidades da Grande São Paulo, cidades que fazem divisa com a cidade de São Paulo. E realmente é uma realidade conurbada, as pessoas moram na cidade A, trabalham na cidade B, então isso é importante, esse trabalho conjunto e esse contato que a gente tem permanente com os prefeitos da Grande São Paulo. Prefeito, eu vou insistir no tema educação, porque por questões até econômicas, estamos observando um aumento da procura por escolas públicas no Brasil. Como é que a prefeitura está se preparando para esse aumento de demanda? Já há algum plano, a abertura de mais vagas? Como lidar com essa questão? Nós já temos autorização legislativa dada pela Câmara Municipal para, se for o caso, poder comprar vaga nas escolas privadas, em especial no ensino infantil, para não deixar nenhuma criança fora de sala de aula, para não voltarmos a ter fila para poder conseguir uma vaga nas escolas municipais. Então, essa autorização já foi dada e, havendo necessidade, a gente abre um credenciamento e compra a vaga nas escolas privadas para não deixar nenhuma criança fora da sala de aula. Prefeito, para encerrar, porque a gente sabe que o tempo do senhor é curto e conseguimos apenas uma janelinha, o senhor ficou me devendo o nome do vice da última vez que esteve aqui. Quero saber se o apoio de Marta Suplicy lhe agrada, repete um momento histórico que ela teve com o seu avô. Todo apoio, é claro, é sempre muito bem-vindo. Vou poder falar mais sobre isso no sábado, quando nós teremos a convenção do PSDB. O vice vai ser anunciado sábado? O vice vai ser anunciado sábado. Maldade, hein, prefeito? Tudo bem, quinta-feira, podia antecipar aqui. Obrigada. Prefeito de São Paulo, Bruno Covas, falando com exclusividade aqui ao CNN 360. Boa tarde, prefeito. Bom trabalho. Obrigado, que agradeço a oportunidade. Um grande abraço a vocês duas e ao telespectador e telespectadora. Obrigada, prefeito.